Bom dia aos irmãos, é um prazer estar aqui em São Vicente com os irmãos. Eu sou lá da zona norte de São Paulo, dá mais ou menos 70 quilômetros daqui. É muito bom, né, estar aqui com os irmãos e a gente dividir e ver irmãos que faz tempo que a gente não tem um certo tempo que eu não vejo o Felipe. E é muito bom, né, estar em Cristo Jesus com os irmãos aqui. E quando a gente lê essa história, o Ailton até me deu bem dado o tema. Da outra vez ele me deu um tema, eu vi um tema totalmente diferente, né? Mas dessa vez ele me deu um tema e eu olhei, analisei esse tema, analisei essa passagem, porque essa passagem, a gente conhece muito a vida de Davi, né? Davi é o grande rei, né, de Israel, mas a gente também, por conhecer muito a história de Davi, existem algumas passagens que parece que passa rápido pelo nosso olhar, né? E essa passagem de Abigail e essa história de Nabal foi... quando eu comecei a ler, eu falei, caramba, parece que eu nunca li isso daqui antes, parece que é algo novo, né? E é legal quando a gente estuda algo para trazer para os irmãos, porque a gente acaba aprendendo. Sempre a pregação eu acabo aprendendo para trazer aqui para os irmãos e tentar pôr em prática o que estou aprendendo também. O começo da história já começa com Nabal. Nabal em hebraico significa tolo. Imagine você conhecer alguém chamado tolo. Olha o tolo ali passando, né? É meio esquisito, né? Mas Nabal era o conhecido, né, em hebraico o nome dele era como tolo. E antes de falar um pouquinho dessa história do tolo, tem uma piada que fala que um homem morreu, né? E eles estão estão naquele momento do velório, aí vai lá o pastor falar naquele momento do velório, e o caixão está aqui do lado, e o pastor chega lá e começa a falar assim, aqui, né, está um homem, um servo de Deus. Aqui está uma pessoa que trabalhou muito durante toda a sua vida. Aqui está uma pessoa que cuidou muito dos seus filhos, da sua casa, de todo mundo ao redor, né? Todo mundo está muito feliz, era muito feliz com ele em vida, né? E aí nesse momento, a viúva ela olha para o filho e fala assim, meu filho, vai ver se é seu pai realmente que está ali dentro, né? Porque o pastor, né, ele falava tanto, acho que acontece muitas vezes isso, de ir lá e falar e realmente não condiz a vida da pessoa que está ali, às vezes, no caixão, né? E a mesma coisa, por que eu estou usando essa passagem? Porque Nabal era esse homem, por fora, todos viam ele, a história, se a gente lê até onde a gente parou, ele era um homem de posse, ele era um homem rico. E às vezes, perante a sociedade, uma pessoa rica, uma pessoa de posse, ela tem tudo. Ela é super inteligente, ela é super sábia, ela é super tudo, né? E a gente vê aqui na história de Nabal que ele era totalmente contrário. Ele era um tolo, porém casado com uma mulher sensata e prudente. Algumas versões falam sensata e prudente, outras falam inteligente e formosa. E a gente vê aqui nesse caso que uma mulher do lado de um homem, olha que diferença que faz, né? De um homem totalmente tolo. E o que está acontecendo nesse contexto? Davi, ele está fugindo de Saul. Não sei se você lembra do rei Saul. O rei Saul era um rei que estava perseguindo Davi. Ele estava irado com Davi porque ele tinha perdido a unção Saul, e a unção era dada a Davi. E durante esse período Davi teve várias situações que ele poderia matar Saul, só que Davi escolheu não matar Saul. E o que acontece? Davi fugiu e ele vivia no deserto. E nesse deserto, ele além dele começar a juntar guerreiros, né, a seu favor, que estavam lutando pela sua causa, o Davi também ele era um guardião daquela região onde ele estava. Um guardião, a gente entende assim, imagine você no meio do deserto, você pegando o contexto de Nabal tinha muitas cabras, muitas bodes aqui, ele realmente era um homem muito rico, e Davi naquela região não deixava nada acontecer, ele era o protetor daquela região. E o que acontece? A morte do Samuel, que é um profeta super, né, conhecido, o profeta que acabou ungindo Saul e ungiu Davi também. E Samuel morreu, e durante esse período tem uma certa discrepância, porque quando se morria alguém, ainda mais com a importância de Samuel, as pessoas elas ficavam um tempo em luto. E o tolo do Nabal, né, o nome tolo do Nabal, o que ele quis fazer? Ele quis fazer tudo indica aqui que ele começa a tosquear as ovelhas. E quando você tosqueia a ovelha, você tem dois sentidos. Um é porque está na hora de cortar realmente a lã delas, né?
outra você cortava as ovelhas para festejar. E Nabal parece que ia fazer uma festa aqui, né? E Davi ficou sabendo disso, falou assim, ó, vamos lá, no deserto a coisa é difícil, vamos ver se a gente consegue pelo menos algum tipo de ajuda de Nabal, visto que a gente está aqui protegendo toda essa região. E Nabal chega, e os soldados de Davi chegam até a casa de Nabal, e começam a falar para Nabal, eles dão todo o contexto, olha, a gente está aqui nessa região, protegendo todos, nunca deixamos nada acontecer, e aí a gente precisa pelo menos de uma ajuda, né? E o que o tolo do Nabal falou? O tolo do Nabal já começa a falar assim, versículo 10, quem é Davi? Então ele já começa assim, quem que é esse Davi que você está falando para mim aí, que eu não conheço? Ele conhecia, porque Davi era conhecido ali em toda a região, Nabal era do povo de Israel, né? O povo era judeu. Ele já começa a desdenhar o Davi, falou, quem que é esse Davi? E beleza, uma coisa é você desdenhar da gente, da pessoa, né? Agora ele falou assim, quem é filho de Jessé? Uma coisa quando às vezes eu estava na escola, quer ver da briga, é você botar a mão no meio. Você colocava a mão no meio, botou família, aí era a briga certa. E o que aconteceu? Ele falou assim, quem que é filho de Jessé? Tipo, desdenhou total, não somente Davi, mas agora está falando assim, quem que é esse filho de Jessé aí? Quem que é o Jessé, né? No versículo 10. E ainda ele fala assim, muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu Senhor. Falando assim, olha, Davi, ele é um fujão. Esse daí que você está falando para mim é um fujão? Ele é um fujão, ele está fugindo. E aí os soldados, eu acho que numa situação dessa ficaram assim, de boca aberta, falaram, esse homem aí não sabe o que está fazendo, né? O Davi não é um homem qualquer, ele é um guerreiro, ele tem um exército com ele, né? E o que acontece? Os servos falaram, tá bom, é isso mesmo que o senhor quer? Então espera aí que daqui a pouco a gente volta aí, né? E aí o que acontece? Eles foram lá, voltaram realmente, falaram com Davi. E qual que é a situação de Davi? Davi fica irado. Eu acho que é uma das primeiras vezes, né, que a gente começa a ver um homem da unção de Deus, ungido, ele perdeu o controle. Por quê? Falou dele, falou da família dele, e ainda ele está falando da unção, né, que Samuel tinha feito, porque ele tinha recebido a unção como rei. E Davi ficou nervoso. Davi falou, ele falou isso, então vamos fazer assim, a gente vai pegar 400 soldados, e mais 400, vai vir mais 200 carregando bagagem, porque o negócio vai ser feio lá, eu vou acabar com tudo, né? Eu estou parafraseando aqui, tá, gente? E nessa que ele falou que ia acabar com tudo, a gente leu até aí, né? Surge uma figura muito importante. Surge no versículo 14, fala assim, aí eu vou continuar a leitura, tá? Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é o filho de Beliel e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disso ela ao seu marido Nabal. Enquanto cavalgando um jumento descia, encoberto pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera, com feito de nada lhe serviu ter guardado tudo quanto este possuí no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem.
faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só sexo masculino dentre os seus. 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Beliel, a saber, como Nabal, porque o significa o nome dele, né? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que me enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-se por tuas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer o mal ao Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que servem ao meu senhor. 28. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará a casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada. Versículo 32. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que eu te fizesse mal, se tu não te apressares e não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nem um sequer sexo masculino. Olha que interessante. Abigail, ela foi contatada por um servo. O cara era tão tolo, Nabal era uma pessoa tão difícil. Meu sogro fala às vezes assim: ó, bicho ruim, é um cara difícil, aquele cara difícil de você falar. E o Nabal era tão difícil que nem os empregados falando com ele falaram: meu, o senhor está doido, olha com quem o senhor está arrumando briga aí, o cara tem um exército, dá alguma coisa para eles. Ele não queria ouvir ninguém, o Nabal não queria ouvir ninguém, porque às vezes o tolo, né, ainda mais um tolo endinheirado, ele acha que tem o poder para fazer um monte de coisa, né? O tolo endinheirado, o tolo beleza, agora dá dinheiro para ele, aí o negócio ficou feio, né? Então o Nabal ele era um tolo endinheirado, ele tinha grana, ele tinha dinheiro, ele tinha posses, né? E aquilo lá trazia uma segurança para ele. Só que aquela segurança que trazia para ele era uma segurança momentânea. E aí ele falou assim, deu aquela resposta para os soldados. Davi ouviu, Davi se preparou, estava indo de encontro para dizimar, ele ia dizimar, Davi ia dizimar tudo. Aí ele ia falar assim: agora tudo é meu, né? Davi poderia falar isso. Ele ia realmente dizimar todos os homens, ele ia dizimar toda a linhagem de Nabal. E o que acontece? Surge Abigail, a sensata e inteligente, né? Dois adjetivos muito importantes aí, sensata e inteligente. E aí, Abigail, ela acaba sendo acionada por quem? Pelos escravos, né? pelos servos de Nabal. E os servos estavam tão preocupados, falaram assim: meu, a coisa vai ficar feia, deu ruim, né? Deu ruim, o homem não quer ouvir ninguém, eu vou na mulher. E geralmente é assim, né? Às vezes você não. O homem às vezes está tão cabeça dura, se você consegue acertar a mulher fala com jeitinho, o homem acaba cedendo. Só que o cara era tão cabeça dura que nem a mulher dele queria falar com ele, né? O que ela fez? Ele foi lá, né? O servo falou: olha, o senhor fez uma coisa aí que vai acabar com todo mundo aqui, vai acabar com o que a gente tem hoje. E a Abigail, ela faz uma coisa que o marido dela não faz, que eu acho que é uma coisa muito importante. Ela ouve. A Abigail, ela ouve toda a situação que aconteceu. A Abigail, ela ouve o empregado. E além dela ouvir o empregado, ela começa a fazer uma análise, falando assim: olha, esse negócio aqui vai ficar feio, hein? Meu Senhor do céu, que marido é esse, né? Ela ouviu
ela fez uma análise, ela analisou o que poderia acontecer, porque Abigail é interessante, depois quando a gente vê todo o encontro dela com Davi, ela era uma mulher antenada porque ela sabia o que estava acontecendo na região dela, ela sabia quem era Davi, ela sabia que ele tinha sido ungido, que a descendência de Davi seria uma descendência de Israel. Ela era antenada, e aí Abigail, ela vai lá, ela analisa, e ela fala assim, eu tenho que tomar uma decisão. E a Bíblia fala que ela toma uma decisão. Versículo 18, na NTLH fala que ela imediatamente, aqui fala assim, então Abigail tomou a toda pressa. Então ela falou assim, eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou deixar a minha família ser destruída, eu não vou deixar os meus filhos serem dizimados. E aí ela faz uma coisa muito importante, e a gente vê que ela é muito sensata, porque quer deixar alguém nervoso, uma pessoa nervosa, acalmar uma pessoa nervosa, leva comida. Nossa, levou comida, parece que é tudo uma beleza, né? Ela falou assim, vou levar comida para eles, porque o homem está no meio do deserto, andando, caminhando daqui até longe, com um sol desse, né? Não tem ar-condicionado, não tem carro, né? Com ar-condicionado, tá em cima do jegue, do burro, eu vou levar comida. E ela foi esperta, ela levou a comida lá para Davi. E o encontro que ela teve com Davi, ela levou comida e levou mais algumas coisas. E aí Davi, né, eu acho que já, né, naquele deserto, com aquela fome e tudo, já viu a comida e já viu a mulher primeiro. Viu a comida e depois a mulher, o que ela faz? Ela não comenta nada com o seu marido, porque ela sabe que se ela falar com um tolo lá, o tolo vai falar, o quê? Você é doido, é filho de Jessé? Ah, mas estão subindo. Aí ela, não, ideia é coisa do povo, ideia é coisinha do povo, né? Capaz de falar assim, ideia é intriga da oposição, né? E aí ela não comentou nada com o marido, ela fala assim, eu vou tomar uma atitude porque eu quero salvar minha casa. E aí o que ela faz? Abigail, um outro ponto interessante, ela ouve, ela faz uma análise daquela situação que ela estava vivendo, ela toma uma decisão, e ela depois, quando se encontra com Davi, ela se humilha para Davi. Aí vamos recapitular a história. Quem que é o causador de tudo isso? Nabal, tolo, né? Vamos falar, é o tolo, né? É o tolo lá que foi o causador de tudo isso. Mas ela foi lá e ela se humilhou perante Davi. Ela praticamente, gente, tinha nada a ver com a história. Ela estava lá na casa dela, cuidando da serva, cuidando do dia a dia. Ela não tinha nada a ver com a história, mas o que ela falou assim? Eu vou tomar alguma ação. E aí ela toma algumas ações, ela fala tanto aqui o discurso, né? Discurso até bonito, que é Almeida revisado e atualizado, aqui tem um discurso que até difícil até de eu entender, né? Ela fala um discurso bem bonito aqui para Davi, acalma o coração de Davi. E aí, ela, além de acalmar o coração de Davi, Abigail ajuda Davi a enxergar que existem certas situações que não vale a pena guerrear. Amém? Existem certas situações até na nossa vida que não vale a pena a gente guerrear. E aí a Abigail está mostrando isso para Davi, não vale a pena, sei lá, matar o pessoal, vai com calma, né? O cara lá é difícil mesmo, ela até fala que a descendência dele parece que era pior, porque ela fala até dos parentes dele. Então se o cara era ruim, quer dizer que lá o negócio estava atrás, estava ruim, mais feio ainda, né? Então ela começa a falar, olha, meu marido é difícil, olha, o pai dele também, olha, não é fácil também não, hein? Então o que acontece? Davi, ele abaixa a guarda, e no versículo 32, o Davi até agradece a Abigail, falando assim, bendito seja o Senhor que me te enviou, porque eu ia dizimar realmente essa família. Davi irado, né? Isso daqui também é uma outra boa pregação, né? Davi irado, ele vê alguém entrando no meio da vida dele, lá que ele menos esperava, uma mulher com comida, e ele vai lá e ouve aquela mulher. E a Abigail, ela passa vários pontos bem interessantes para nós, porque a Abigail, é muito difícil a gente pensar naquele contexto, um servo ouvir a patroa. Ai, que muito machista. Lá era machista mesmo, lá o negócio era, eu só ouço o meu patrão e você fica aí na cozinha, você é dona da coisa, mas você fica aí e cuida da serva que eu só ouço o meu patrão. E olha que interessante, as pessoas iam até Abigail, e quando ela tomou a decisão, ela falou para os servos, falando assim, olha, vocês vão na frente que eu vou atrás. Então ela tinha um grande poder, uma grande influência com seus servos masculinos, né? E aí a gente vê que essa situação, e aí mais interessante mais para frente, né?
no final, que ela resolveu toda a situação, Davi voltou. E aí Davi falou assim, Davi voltou, não matou ninguém. E a Abigail falou assim, deixa eu ir lá falar para o meu marido o que aconteceu. Quando ela chega, o cara está cachaçado, né? Está manguaçado, o touro lá. Ele gostava do mé, né? Ele estava fazendo uma festa, e realmente mostra que ele estava fazendo uma festa, tinha enchido a cara. Aí uma mulher sábia vai falar assim para o marido, olha, aconteceu isso com uma pessoa que está meio alterada no álcool. Não vai. Ela falou assim, deixa para outro dia que eu falo. E quando ela chegou e falou para ele tudo o que aconteceu, a Bíblia fala que ele ficou paralisado. Falou, hã? Né? Ficou paralisado com tudo aquilo que ele tinha causado. E ela conseguiu mudar aquela situação. E mais para frente, olha o que acontece ainda com ele. Deus ficou tão irado com Nabal, com esse touro, que Deus acaba matando o Nabal. A Bíblia fala que Deus tira a vida de Nabal. E aí, o que vai acontecer com essa mulher? Olha que mais fantástico acontece com essa mulher. Davi chega e fala, olha, ela está viúva, eu vou lá agora tomar ela como esposa e cuidar dela, porque ela é muito sábia, muito sensata. Então quer dizer que Davi agora, casava os dois, né? Um homem sensato e sábio com uma mulher sensata e sábia, porque ele viu o que tudo a Abigail tinha feito. Mas o que a gente aprende com toda essa situação, né? Que eu acho que o tema é sabedoria vencedora, foi o tema que o Ailton me passou. E quando eu penso nessas atitudes de Abigail, existem 4 itens que eu, Rafael, quando eu penso, eu preciso melhorar. E aí eu estou até compartilhando com vocês, talvez vocês se identifiquem um pouco comigo, mas eu preciso melhorar. E o que eu posso tornar essa minha sabedoria, como que eu posso ser sábio realmente, e tornar essa sabedoria para mim vencedora? Eu separei 4 itens aqui. O primeiro item é, ouça com atenção. Abigail, a primeira coisa que ela viu naquela situação, o que ela fez? Ela ouviu o seu servo. Ela ouviu com atenção. Então eu vou ouvir todo mundo, Rafael? Não, ouça com atenção o que vem de Deus. Amém? Ouça com atenção o que vem de Deus. E onde eu sei o que vem de Deus? Daqui. De onde eu sei o que vem de Deus? Às vezes do irmão. Porque se a gente começa a ouvir a nossa sociedade, o que a sociedade está querendo passar para nós, meu Senhor do céu, eu não sigo em frente. Uma coisa que eu evito de falar, às vezes, principalmente no meu trabalho, é quando eu falo de casamento. Às vezes eu vejo o pessoal falando, meu casamento está difícil e tal. Aí vem uma outra pessoa e fala assim, larga! Que é isso? Você nasceu para ser feliz, filha. Que é isso? Vai ser feliz. Esse mundo aí é grande demais. Esse mundo é grande demais. Eu ouço isso direto no serviço. E aí a pessoa está ouvindo isso, o que ela vai pensar? Fala, tem que largar mesmo, né? Não, eu evito falar, porque o casamento, estou há 10 anos nesse mundo fantástico do casamento, né? E tem tantos momentos alegres como momentos tristes, né? Momentos difíceis. Se no primeiro momento difícil eu tiver falar assim, vou largar, né? Então eu já teria largado umas 200 vezes, né? Não, a gente tem que perseverar, porque e ouvir, na verdade a gente precisa ouvir o que vem de Deus. A gente às vezes ouve muito, se você liga a televisão está te passando mensagem toda hora, e às vezes a gente acaba ouvindo o que a televisão está falando, principalmente a Globo, né? Ouça, né? Ouça o que vem de Deus, ouça o que vem dos seus irmãos. No mundo corporativo a gente tem um costume para falar assim, olha, para a pessoa evoluir ela tem que ter feedbacks, né? Feedbacks faz a pessoa ter um grau de evolução. Será que eu tenho também pensado na minha evolução espiritual? Eu ouço os irmãos, o que o irmão está achando às vezes da minha situação, ou eu compartilho alguma situação alguma decisão que eu vou tomar. Gente, como isso é bom, como isso é fantástico quando você tem um irmão para você conversar, para você ouvir alguns retornos, né? Olha, talvez seja interessante você já pensou nesse outro caminho? E eu tenho aprendido isso. Eu tenho um irmão que eu converso, todo mês eu tenho um tempo com ele, e às vezes eu falo, para mim está tão claro as minhas decisões e as minhas estratégias, e aí aquele irmão chega e fala assim, mas você já pensou desse jeito? Aí eu faço igual o Nabal, eu falo paralisado, eu falo, nossa, nunca pensei isso, nunca vi que parece que se eu tomar uma decisão agora eu posso talvez prejudicar não somente eu, não somente a minha família, não somente todo o contexto. Então uma decisão legal ouça com atenção. O ouvir exige que a gente ouça ativamente, atentamente. E aí eu compartilho um pouco uma relação a dois, eu com a minha esposa, que
Que às vezes eu estou em casa, chego depois do trabalho, estou assistindo a televisão, e aí ela está falando, ela começa a falar, né? Fala, e eu falo, é verdade, né? Parece que é um negócio meio automático, assim, uma rotina, é verdade. E aí às vezes quando ela fala assim, é verdade o quê? Eu falo, ixi, e agora, né? Aí eu falo, é verdade o quê? Eu tenho que puxar lá atrás. Aí eu falo, é verdade não, velho. Daí foi a primeira conversa, né? Então eu não estou ouvindo às vezes ativamente. Ouvir ativamente é o ouvir e principalmente colocar em prática. A Bíblia, como várias histórias que a gente tem aqui, história com H, que é uma história verdadeira, a gente tem que pôr em prática o que está sendo falado aqui, né? A gente não pode somente ouvir e não praticar. O segundo item também da sabedoria que me mostra de Abigail é: faça uma análise da situação antes de tomar uma decisão. Faça uma análise da situação antes de tomar uma decisão. Abigail sabia quem era Davi e a sua importância. Ela era uma mulher antenada naquela sua época, na sua região ali. Ela soube analisar qual que eram os pontos, né, que se ela não tomasse nenhum tipo de atitude, o que prejudicaria ela. Ela soube tomar essa decisão. Só que ela analisou tudo isso. Às vezes a gente tem o costume de viver igual um sapo. Você quer matar um sapo? Você não joga ele na água quente direto, não. Se você jogar ele na água quente direto, ele vai assim, opa, tá quente? Vou embora. Você quer matar um sapo, você enche uma panela de água, enfia o sapo ali dentro e você vai esquentando um pouquinho, aliás. Ó, eu vou aqui 200 graus, depois 250, eu vou só um pouquinho. O bichinho vai ficar assim, ó. Sabe por quê? Porque ele vai estar by osmose, ele está ali só curtindo a água. Agora está ficando mais quente. A sauna, né? Tô aqui. E aí chega uma hora que o sapo depende, o sapo morre ali dentro, né? Porque ele se acostumou. Às vezes a nossa vida é assim, a gente não analisa o que está acontecendo. Poxa, meu filho está chegando tarde em casa, né? A minha esposa não quer mais trocar mais uma ideia comigo, não quer conversar mais comigo. O meu trabalho lá, o meu chefe só me caceta. É para a gente analisa todas essas situações antes de tomar qualquer decisão. E a gente às vezes não analisa. A gente vive por osmose, principalmente um servo do Senhor. Nós temos que orar e analisar as situações e principalmente orar por aquilo. Eu tenho que analisar as situações antes de tomar qualquer decisão, eu tenho que orar. E eu já aprendi isso, que a oração é muito importante, porque às vezes quando eu tomava decisão e eu não orava, e eu estava numa angústia, meu Deus, está acontecendo isso, meu Deus, meu emprego está difícil, vou mandar todo embora, eu estou aqui no meio, meu nome deve estar lá na lista e tal. E aí quando eu conversava com a minha esposa, né, uma pessoa mais sensata na situação, falava assim, você já orou? Eu falava, verdade, eu não orei, estou há 17 anos na igreja, e eu estou tão preocupado com a situação, e a primeira coisa que eu devia estar fazendo era o quê? Orando. E eu não oro, eu fico preocupado. Então, antes de eu tomar qualquer situação, tomar decisão, eu preciso analisar a situação e ore. Ore bastante, peça ajuda de Deus, que Deus está te ouvindo. Amém? Terceira atitude, né, para uma sabedoria vencedora. A atitude de mudar depende de mim. A atitude de mudar depende de mim. A Abigail, ela mostra um exemplo da vida dela, que ela não queria que o filho dela fosse morto. Ela não queria que todo mundo fosse dizimado, até o tolo do marido dela, que era uma pessoa difícil, né, o bicho ruim lá, ela falou assim, não quero que ninguém morra aqui. E o que ela fez? Ela tomou uma atitude. De novo, a Abigail não tinha nada a ver com o contexto. O marido dela lá, que foi o cara que não sabia, falou coisa que não devia. E o que ela poderia simplesmente falar assim, meu Deus do céu, que marido ruim que o Senhor me deu, se daqui não vale R$1, olha o marido ruim que o Senhor me deu, esse cara aqui é ruim, é difícil. Que marido é esse que o Senhor me deu, Deus do céu? Olha, vai matar toda a nossa família, vai dizimar todo mundo. Culpa de quem? Culpa desse marido traste que o Senhor me arrumou, né? Tudo é culpa de alguém, tudo é culpa do marido, né? E aí o que acontece? Se ela fosse uma faladora e ela fosse uma ingrata, ela ia ficar lá resmungando, reclamando com ela mesma, dentro do botão dela, né? Dentro da cabeça dela. Ela ia ficar lá com um conflito interno, ai meu Deus, olha que marido ruim, blá blá. Não, o que ela falou? Vou tomar alguma atitude. Eu vou tomar alguma atitude, eu vou fazer com que esse cenário mude. E muitas vezes eu falo por mim também, compartilho com vocês, eu não quero tomar atitude, mas eu preciso tomar atitude em certas, mudar, e essa mudança vai depender de mim.
não vai depender de mais ninguém. Mas eu não consigo, Rafael, eu não consigo mudar. Coloca Cristo Jesus que você vai conseguir mudar, amém? Cristo vai te ajudar a mudar, o Espírito Santo consegue te ajudar a mudar. E eu creio muito no poder que o Espírito Santo tem a partir do momento que a gente é convertido, a gente recebe o Espírito, o quanto o Espírito Santo ele te dá força para aguentar determinadas situações. O quanto o Espírito Santo você não está conseguindo mudar e o Espírito Santo te ajuda. Eu tenho casos, até dentro da minha casa, que a minha mãe ela tinha uma grande dificuldade, ela tinha uma grande dificuldade em largar o cigarro. Eu estou falando aqui dos milagres, né? Não vamos colocar isso na TV, né? Mas assim, a minha mãe tinha uma grande dificuldade, ela fumava e ela tinha uma dificuldade em largar o cigarro. E ela se converteu, eu vou falar assim para vocês imediatamente, tá? E vocês não olhem minha mãe com olhar feio, mas ela lutou muitos anos para largar, mesmo depois de convertida. Mas ela sentiu um peso tão grande, que ela chegou uma hora e falou assim: eu preciso largar, Senhor, esse daqui está ficando feio para mim. E ela conseguiu largar, amém? Ela conseguiu largar o cigarro, um vício que ela tinha. Se nós confiamos em Cristo e sabe que aquilo que a gente está fazendo é ruim perante Deus, e você tiver de coração puro, sincero, Deus vai te ajudar a largar. Então a mudança vai ter que depender de você. Existem certas situações, é lindo, né? Eu venho aqui, vim uma vez aqui, segunda vez que eu estou vindo aqui, estou vendo os irmãos, mas toda pessoa tem um ser interno, todo mundo tem uma vida aqui, né? Eu não sei como que é a vida de todo mundo, mas às vezes a mudança para a sua vida melhorar vai depender de você somente, de mais ninguém. E eu acho que é o primeiro passo aí por nós sermos vitoriosos, é por nós estarmos aqui esse domingo tentando louvar a Deus com todo o nosso ser, amém? Então a atitude depende de mim. Às vezes eu converso com alguns jovens, a gente tem um trabalho lá na Vila Guilherme com crianças e jovens, aí eu converso com ele e falo: qual que é o seu futuro? O que você pensa do seu futuro? Ah, tio, eu quero ser gerente. A primeira coisa que ele já fala é que quer ser gerente, não quer ter profissão. Eu quero ser gerente. Eu falei: você quer ser gerente? Tá, beleza, mas o que você está fazendo para ser um gerente? O que você muda na sua vida para ser gerente? Aí primeiro era a Dilma culpada, né? Agora é o Bolsonaro, porque sempre tem alguém que tem a culpa, né? O governo é a culpada, era a Dilma, agora o Bolsonaro está deixando a coisa mais difícil, né? Por quê? Porque eu não consigo arrumar emprego, tem muito desemprego, tá? Tem desempregado de todo que é lado. Tá, mas que horas você acorda? Acordo meio-dia. Meio-dia? Meio-dia. E beleza, tá. Mas você está fazendo uma faculdade ou buscando fazer algum curso, alguma coisa? Não, muito difícil. Se eu não estou causando a mudança na minha vida, né? Eu tô parado, parei, né? Aí às vezes eu falo, gente, eu falo para esses jovens, né? Depende de você essa mudança, você não está conseguindo um pago, tenta ver um gratuito, né? Acorda mais cedo, né? Manda currículo pela internet. Eu não posso ficar só parado esperando cair do céu, né? O que quer dizer a mudança, a atitude de mudar vai depender de mim. Eu sou o maior responsável por mim mesmo. Quando você vai naqueles grupos de alcoólicos, dependentes químicos, a primeira coisa que eles falam assim: meu nome é Rafael, eu não sou dependente químico e não sou alcoólico, e não fui alcoólatra, tá, irmãos? A gente tem um grupo lá na Vila Maria que eu participo. A primeira coisa que a pessoa fala assim: o meu nome é Rafael e eu sou responsável por mim mesmo. Por quê? A pessoa tem que se conscientizar primeiro que ela é responsável por ela mesma. Nós também temos que nos conscientizar disso, né? Quarto item, né, para finalizar, a sabedoria vencedora. Para você ter uma sabedoria vencedora, você precisa se humilhar perante Deus. Se humilhe perante Deus. Porque Abigail, quando ela teve toda aquela situação, ela viu Davi, o que ela fez? Ela chegou lá e falou assim: o senhor é louco de querer matar minha família? O senhor está ficando doido, né? Imagina se Abigail chegar lá e falar: você está ficando doido de querer matar meus filhos, meu marido, deixa ele quieto, né? Não, Abigail viu que a situação era feia, o que ela fez? Se humilhou. A primeira coisa que ela fez, ela se humilhou perante Davi. Nós precisamos nos humilhar perante Deus, pelas situações que a gente tem, amém? Nós precisamos nos humilhar. De novo, Abigail não tinha culpa nenhuma. Ela estava totalmente isenta. Se a gente for olhar assim, ela estava isenta daquilo que ia acontecer. Mas Abigail falou assim: não vai acontecer, na minha família não vai acontecer não, amém?
Às vezes a gente está vendo um parente nosso, às vezes a gente está vendo até a nossa própria família internamente, seja minha família física, seja minha família espiritual. O cara está descendo, se humilhe perante Deus pelaquela pessoa. Amém? Se humilhe, às vezes você não tem nada a ver, mas você está vendo, olha, o cara, se ele seguir aquele caminho, se ele continuar ali, o negócio vai ficar feio. E aí você não vai ter culpa, porque você está se humilhando para alguém, você está pensando em alguém. Nós somos os responsáveis, não somente por nós, às vezes pela própria nossa família, nós somos muito responsáveis. Chame essa responsabilidade, se humilhe para aquela pessoa, pedindo a Deus, para Deus, quebra o coração dela, né? Eu já estou convertido há 17 anos, e foi um momento bem difícil para mim. Quando eu me converti, minha mãe estava do meu lado, mas meu pai não estava, e meu pai falava assim: meu filho, você vai se batizar com 15 anos, você vai perder tanta coisa nesse mundo. Ele falava isso para mim, tá? Ele falava: você vai perder tanta coisa, você é novo ainda, tem muita coisa para aproveitar. E eu falei: não, eu quero ser batizado. Eu fui batizado, e eu orava bastante para que minha família fosse convertida, porque eu até hoje me acho responsável por eles. E aí minha mãe, depois, quando eu tinha 22 anos, eu casei com 23, 24 anos, a minha mãe foi lá e se converteu. Olha, eu estava com 15, eu sempre lembrava deles em oração. A minha mãe se converteu quando eu tinha 24 anos. O meu pai ainda não se converteu. E por mais que eu ore, por mais que eu me ajoelhe, me humilhe, ele ainda não se converteu. Mas eu não vou perder as esperanças, amém? A gente não pode perder as esperanças para a nossa família. A gente não pode perder as esperanças para quem a gente acha importante para nós. A gente tem que continuar orando, a gente tem que continuar se humilhando para Deus. E aí um ponto interessante: a única humilhação que tem resultado positivo é aquela para com Deus. Que é ruim a gente se humilhar, não é verdade? É ruim, né? Eu tenho, para mim, para homem ainda, meu Deus, homem se humilhar, né? É ruim. Mas a única humilhação positiva que a gente vai ter é aquela humilhação que a gente tem para Deus. Chore, fale, converse, se ajoelhe, né? Pois Deus, Ele está sempre ouvindo a gente. Amém? Então, só para recapitular, ouça com atenção o que vem de Deus. Faça uma análise da situação antes de tomar qualquer tipo de decisão. Terceiro, a atitude de mudar depende somente da gente. A gente não pode culpar mais ninguém ao nosso redor se não tem mudança. Nós precisamos mudar nós primeiros. E quarto, eu preciso me humilhar perante Deus mais vezes. Amém?